Um grande abraço para você ligado na tela da Diário do Brasil TV Prevê. No ar o seu Diário do Brasil nesta quinta-feira, dia 12 de setembro. Vamos conferir os destaques da edição de hoje. Em meio à campanha eleitoral, a prefeita Suelen dá sequência à concessão do esgoto. Confira algumas ações para minimizar os impactos negativos do tempo seco à imunidade e alergia. E vamos falar também de suplementação, os mitos e verdades sobre o uso desses aditivos na alimentação. Isso e muito mais você vai ver aqui no Diário do Brasil. E volta já. Meio-dia e 2 minutos, a gente inicia o diário de hoje com novidades no projeto de concessão do esgoto em Bauru. Isso porque, a menos de um mês da eleição e após a indicação de que o projeto da estação de tratamento pode estar prejudicado, a Prefeitura de Bauru abriu consulta pública e marcou a data da primeira audiência pública para discutir o tema. Na página 42 do Diário Oficial do Município desta quinta-feira, a prefeita de Bauru, Sueli Rosim, do PSD, publicou o edital de convocação para a realização de consulta e audiência públicas sobre o milionário projeto de concessão dos serviços públicos de esgotamento sanitário à iniciativa privada. De acordo com o edital, a consulta e a audiência públicas serão realizadas apenas via online. Terão como objetivos obter subsídios e informações adicionais ao projeto de lei do Executivo que foi aprovado por 9 vereadores aliados à prefeita na tumultuada sessão da Câmara realizada no dia 13 de maio deste ano. O projeto prevê a contratação de empresa para concluir a estação de tratamento de esgoto Vargem Limpa e fazer a gestão do esgoto de Bauru por mais de 3 bilhões e 600 milhões de reais por pelo menos 30 anos. No mesmo pacote de concessão, também estão a construção de uma nova estação de tratamento de água e as obras de drenagem da Avenida Nações Unidas. A consulta pública é uma etapa exigida pela legislação federal para a contratação de empresa privada, única ou consórcio para explorar os serviços de tratamento de esgoto de Bauru. Ela irá coletar sugestões da população bauruense, visando preparar o edital de concorrência. A consulta ficará disponível a partir de hoje, 12 de setembro, e até 14 de outubro no sítio eletrônico www.bauru.sp.gov.br/et. Os comentários e sugestões deverão ser encaminhados para o e-mail consultapublicaet, tudo junto, @bauru.sp.gov.br. Já a audiência pública será realizada no próximo dia 26 de setembro, uma quinta-feira, das 2 às 4 da tarde, através do YouTube. A coordenadora da audiência pública será a secretária municipal de obras, Pérola Zanotto. É importante lembrar que, conforme a lei autorizativa aprovada em maio pelos 9 vereadores aliados à prefeita, o setor privado será chamado a disputar o contrato ao ofertar o maior desconto sobre a tarifa de esgoto máxima estabelecida no processo, ou seja, 90% da tabela de consumo de água. Hoje, o bauruense paga 65% de tarifa de esgoto, sendo que 5% vai para o fundo de esgoto, que já tem disponível mais de 300 milhões de reais para serem aplicados exclusivamente na conclusão da ET. Outro ponto relevante do estudo da FIP e aprovado na Câmara é que o vencedor terá de bancar o equivalente a 15% de referência sobre a tarifa de esgoto como contrapartida para manter o custeio do funcionamento do DAI ao longo do contrato. A autarquia passa a atuar somente com abastecimento de água. Nenhum outro modelo do país adota, em concessão, obrigação ao setor privado para custear algum percentual para a manutenção de serviço que não está no edital, como o abastecimento de água. Daí a importância da consulta e da audiência públicas, que são as fases de questionamentos sobre regras, garantias técnicas, definições jurídicas, operacionais, de remuneração tarifária, taxa de retorno do investimento e outros temas relevantes a este processo inédito e bilionário da história de Bauru. O Conselho Municipal de Mobilidade encerra neste domingo, dia 15, as inscrições para a eleição de seus 15 membros da sociedade civil. Para a inscrição, devem ser apresentados em arquivo digital ou imagem o ofício de indicação e ciência da entidade ou órgão que a pessoa representa, sendo que a entidade deverá estar ativa e com atividade regular, além do termo declaratório de responsabilidade de informações. O formulário de inscrição pode ser obtido no site da Endurbe, que é endurbe.com.br. Nele devem ser informados
todos os dados das instituições inscritas e dados pessoais dos candidatos a titular e suplente. Os candidatos devem ter mais de 18 anos e representar exclusivamente um único segmento, entidade ou órgão, sendo aceita somente uma indicação de candidato titular e suplente. A eleição está prevista para o dia 10 de setembro, às 7h30 da noite, no auditório do Centro Administrativo da Prefeitura de Bauru. O edital com todas as informações está disponível no Diário Oficial do dia 25 de julho. Os dias depois, um dia na verdade, depois dos veículos de imprensa divulgarem o fim da distribuição emergencial da água em mangueiras no recinto Melo Moraes, algo que já não acontecia desde julho, a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, que administra o recinto, anunciou que vai retomar a distribuição a partir do uso de outro poço, que teve sua bomba consertada nesta semana. O poço, com capacidade de retirar até 7.000 litros de água por hora, teve seu reparo custeado com os recursos da Sagra mesmo. As mangueiras de hidratação devem ser disponibilizadas até o fim da semana. Até amanhã de hoje, a gente foi lá conferir, não foram disponibilizados. Mas a retirada já pode ser feita nas torneiras do recinto entre as 8 horas da manhã e as 5 da tarde. Mesmo com esse acréscimo do poço, inclusive, o recinto ainda precisa ser abastecido também por caminhão-pipa do DAI. O ar continua seco, com o ambiente poluído, que prejudica a nossa respiração, a nossa saúde. E em tempos de mudanças climáticas bruscas e queimadas, a prevenção é a chave para manter a saúde em dia. Ao adotar medidas simples, é possível minimizar os impactos negativos e garantir mais qualidade de vida. Confira. As mudanças bruscas de temperatura, comuns nas transições de estações, podem impactar diretamente o sistema imunológico, como aponta o médico alergista Eli Roberto Filho. Com as mudanças de temperatura, o organismo fica mais vulnerável às doenças. Com isso, acaba ficando mais fácil para poder adquirir não só as infecções bacterianas, como infecções virais também. Existe algum tratamento preventivo ou cuidados especiais para a pessoa com doenças respiratórias crônicas durante esses períodos? O que a gente sempre fala nesse período é para manter ao máximo a umidificação das nossas vias aéreas. Tomando muita água, muito suco natural, principalmente também, umedecendo nossas vias aéreas com soro fisiológico nasal, principalmente uma boa higiene ambiental. Evitar principalmente fumaça de cigarro e outras fumaças dentro do organismo, além de tomar muita água para fazer a umidificação das vias aéreas superiores, né? E uma alimentação adequada. Uma boa alimentação também é fundamental para manter a saúde das nossas vias respiratórias. O médico também deixa o alerta para quem tem doença crônica respiratória. Eles não devem interromper o tratamento prescrito pelo seu médico. Se notar uma piora ou intensificação dos seus sintomas, deve sempre procurar um colega ou as unidades de pronto atendimento para uma avaliação, mas nunca deixem de manter o tratamento que você já está fazendo. Doutor, e qual que é a recomendação para as crianças menores de 2 anos? Principalmente manter o aleitamento materno, aquelas crianças que estão sendo amamentadas no peito, até porque o aleitamento materno aumenta a imunidade e faz com que a criança se recupere mais rápido caso ela fique doente. Em relação ao idoso? O idoso deve manter a sua dieta da maneira mais saudável possível, principalmente evitando comer aqueles alimentos que a gente chama de ultraprocessados, alimentos artificiais. O idoso deve ingerir muita água também, para poder ajudar na hidratação das suas vias respiratórias. Manter o uso das medicações que ele já faz uso comumente, né? E ter uma boa, ter um bom sono à noite. Tudo isso para poder manter o seu sistema imunológico o mais ativo possível. No entanto, algumas práticas simples e hábitos saudáveis, como mencionadas pelo especialista, podem fortalecer as defesas naturais do organismo. E para manter o bem-estar nesse contexto, é essencial adotar medidas preventivas. Como podemos cuidar da saúde no cenário de queimada e tempo seco? Principalmente evitando colocar fogo em terrenos baldios, evitando colocar fogo em lixo, principalmente também tomando muita água para poder manter a umidificação das nossas vias respiratórias
E também deixando para fazer atividade física sempre depois das 5 horas, que é a hora que o clima está mais úmido e a umidade do ar tende a ficar um pouco mais aumentada também. E também não esquecer do soro fisiológico nas vias aéreas, do uso constante de soro fisiológico. Doutor, e quando procurar ajuda? Um profissional da área da saúde? Principalmente se você está com sintomas persistentes que não melhoram com as medicações habituais, uma tosse persistente, já faz mais de uma semana você está com tosse, ou se começa a aparecer algum sintoma novo, principalmente como febre, perda de paladar, perda de olfato, aumenta a viscosidade do catarro que você estava colocando, tudo isso pode ser sinal de que está havendo uma infecção secundária e que é interessante que um profissional médico dê uma avaliada na sua saúde. É muito importante de fato, né? E o valor da produção das principais culturas agrícolas do Brasil sofreu a primeira queda dos últimos 6 anos. É o que aponta a pesquisa Produção Agrícola Municipal 2023, divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. As principais causas para essa variação negativa foram recordes de produção de soja e milho no país, como a diminuição de compra dos mercados consumidores globais, o que reduziu o preço das exportações. A soja segue como o principal produto agrícola de exportação do país e representou quase 43% do valor da produção agrícola nacional. Mas é até curioso, né? Quando a gente fala de queda, né, dos valores, justamente seria por algum fator, né, negativo, mas justamente a queda, o aumento, né, da produção acabou tendo, né, esse efeito negativo justamente por conta da queda da demanda também. E vamos conferir como fica o tempo nesta quinta-feira. Uma massa de ar seco e quente segue atuando inibindo a formação de nuvens associadas à chuva em Bauru e nas cidades da região. As condições de tempo permanecem estáveis nesta quinta-feira. O céu tem predomínio de sol, com névoa seca durante o dia e não há previsão de chuva. Os ventos são fracos e a umidade relativa do ar varia de 10% a 20%. Esta condição, gerada pelo tempo seco, dificulta a dispersão dos poluentes na atmosfera e prejudica a qualidade do ar. Por isso, é recomendado manter atenção à hidratação do nariz e dos olhos, beber mais água e evitar exposição ao sol, principalmente no período da tarde. Já as temperaturas seguem elevadas. Em Bauru, a mínima atingiu 18 graus e a máxima prevista é de 37 graus. Segundo a meteorologia do IPMET-Unesp, as demais cidades da região do Centro Paulista também seguem o padrão de variação de temperatura e umidade, com predomínio de sol e névoa seca e sem previsão de chuva. Rápida parada no diário e na volta a gente fala de suplementação alimentar, os seus mitos e verdades. Agora 12h15. Não sai daí, o diário volta já. Agora 12h18, de volta com o Diário do Brasil. E a partir de 5 de janeiro do próximo ano, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, vai ampliar o prefixo 0303, destinado a empresas de televendas que realizam um grande volume de chamadas telefônicas. Depois dessa data, as empresas ou organizações que realizam mais de 10 mil chamadas diárias deverão adotar o prefixo. Caberá às prestadoras de telecomunicações monitorar e identificar os responsáveis por um volume intenso de chamadas. A verificação de quais entidades se enquadram nessa exigência se ela vai ser feita mensalmente, sob a supervisão da Anatel. Está acontecendo a 24ª edição da Semana de Arte e Cultura do campus da USP em Bauru. O repórter Leonardo Colombo foi até lá e traz todos os detalhes. A Universidade de São Paulo promove em seu campus de Bauru a 24ª Semana de Arte e Cultura, que desde terça até esta sexta traz para a cidade espetáculos musicais e exposições artísticas. Estas atrações fazem parte das comemorações dos 90 anos de história da USP, que é referência em todo o território nacional. De acordo com a prefeita do campus de Bauru,
Eventos como este aproximam a comunidade do ambiente universitário. Um dos papéis da universidade é justamente a cultura. Todos esses eventos que nós fizemos comemorativos, eles fazem parte dessas culturas que realmente tem que chegar como uma atividade de extensão à comunidade. Né? Porque a universidade não é só ensino, não é só pesquisa, ela também tem que entregar cultura. Cultura para formação de opiniões, cultura para informação da sociedade, para discussões, para enriquecimento da comunidade. Então, dessa forma, ela é uma formadora de opinião também. E essas atividades culturais, ela consegue entregar justamente isso. Por isso que, desde o início, todas as atividades que nós fizemos são de cunho cultural, informativo também, mas voltados, inclusive, para a comunidade externa, porque a comunidade externa ela desempenha um papel muito importante da USP. Sem ela, a USP não existe, né? Já que a gente faz as atividades realmente para entregar, no caso aqui do campus de Bauru, não só saúde, mas também, e por que não, entretenimento para a população. E a programação está diversificada. O Francisco foi o responsável pela curadoria e falou do processo de escolha das peças. Nós tivemos um desafio de colocar o maior número de linguagens possíveis num período de tempo curto, né? De terça a sexta-feira, são 4 dias. Então, tivemos uma escolha aí com alguns espetáculos que me apareceram, outros que foram convidados e outros que foram contratados. Então, nós temos um show musical de jazz com Brasilidades, com Léo Suzy, que vem pelo Lei Paulo Gustavo. Temos também o Arte em Cena, que vai trazer o Mamma Mia aqui, que é um espetáculo feito na cidade, com atores da cidade, um espetáculo musical. E também temos um espetáculo teatral que se chama 1989, com o Coletivo C, que é lá de Votorantim, perto de São Paulo, que trazem um espetáculo teatral um pouco mais cômico, mas também com viés político, porque fala das diretas já, que foram as campanhas eleitorais para a presidência de 1989. E qual foi a maior dificuldade na hora dessa curadoria, na sua visão? Tentar agrupar esses grupos numa linguagem, num espaço tão curto, né, de tempo, no mesmo lugar, né, porque a gente tem uma estrutura técnica um pouco limitada aqui, com refletores e tudo mais, e ao mesmo tempo conseguir também encaixar a agenda dos grupos, porque os grupos também são muito complicados de organizar, mas ter pouco tempo e colocar bastante variedade de linguagens foi nosso desafio maior, mas acredito que a gente conseguiu fazer isso com um pouco de maestria. Além das peças, a exposição Primavera está disponível até o dia 30 e traz a representação da diversidade das flores, uma das atrações desta estação do ano. As comemorações também contam com a exposição Letras e Bordados da Oficina da Palavra, que traz obras literárias de Guimarães Rosa por meio do bordado. Para obter outras informações sobre esta Semana de Arte e Cultura, você pode entrar em contato com a USP pelos telefones 14 32 26 62 54 ou 14 32 26 62 56 ou ainda o 14 32 35 83 94. Já a programação completa está disponível através da internet no @Centro Cultural USP Bauru no Instagram. Lembrando que as atrações são gratuitas, mas podem ser doados 1 litro de leite. Estas doações serão entregues para instituições sociais de Bauru. O campus Bauru do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo prorrogou até domingo, dia 15, as inscrições para o processo de seleção do curso técnico em informática. São 40 vagas para curso noturno de duração de 4 meses e início previsto para o primeiro semestre do ano que vem. Poderão fazer o curso estudantes matriculados no 2º ou 3º anos do ensino médio em 2025 ou que já tenham finalizado o 2º grau, não importando aí o ano de conclusão. O valor da inscrição é de R$ 20. A prova presencial está prevista para o dia 20 de outubro, com 30 questões de múltipla escolha, abordando os conhecimentos de língua portuguesa e matemática. As inscrições devem ser feitas no site ifsp.edu.br/PS2025. Também tem vagas abertas os cursos em tecnologia do Centro de Inovação Tecnológica, em parceria com o Senac Bauru. Os cursos são para a introdução à prática da programação, atitude empreendedora e analista de marketing em mídias sociais, todos de curta duração, realizados entre setembro e outubro. As inscrições devem ser feitas na aba Cursos do site do CIT, que é sites.bauru.sp.gov.br
CIT, né, o CIT. Por lá também é possível saber, né, os pré-requisitos para a realização dos cursos. Todos eles são gratuitos e realizados no prédio do CIT, na quadra 16 da Avenida Duque de Caxias, próxima ali ao viaduto das Nações Unidas. O uso de suplementos alimentares tem crescido nos últimos tempos, com as pessoas buscando resultados, seja ganho na massa muscular ou mesmo a melhora da saúde. O Leonardo Colombo conversou com um nutricionista para entender os mitos e verdades que envolvem esses complementos. Hoje em dia, a busca por uma saúde melhor e um corpo atraente tem sido cada vez mais constante. Dados coletados por uma grande rede de bancos do país mostram que o chamado mercado fitness obteve um crescimento de aproximadamente 35% no ano passado. As academias, por exemplo, registraram nesta pesquisa um aumento de mais de 27% em todo o Brasil. Esses dados são um reflexo da procura de alguns brasileiros por saúde e bem-estar. E com a popularização dos treinos e das dietas, muitos recorrem aos suplementos na esperança de potencializar os resultados e otimizar a sua saúde. Esse conceito de aliar os suplementos com os exercícios parece novo, mas não é. A história deste hábito vem de mais de 100 anos, quando um bioquímico britânico descobriu que certos nutrientes podem influenciar o crescimento e a recuperação dos músculos. Apesar de estar há muito tempo no universo fitness, os suplementos ainda causam dúvidas na população. Este nutricionista explica que a suplementação varia de acordo com a necessidade do atleta. No quesito de suplementação, teríamos a creatina, que é o melhor suplemento que nós temos para ganho de força ou qualquer atividade que seja de alta intensidade e curta duração. Então, um corredor de distâncias curtas também se beneficiaria muito disso. A beta-alanina seria o inverso, seria para um esforço moderado de longa duração. Então, um corredor de distâncias longas, um nadador, um ciclista, um triatleta, se beneficiaria muito. O whey protein acaba sendo uma proteína em pó ótima, ela não aumenta performance de fato, como a creatina e a beta-alanina, mas ela é um ótimo suplemento pensando em melhorar aporte proteico, visto que o público esportista tem uma demanda proteica maior. Logo, esse suplemento ele acaba preenchendo lacunas do dia difíceis de se alimentar de maneira apropriada. O Lucas fala que o objetivo destes complementos é repor o que está faltando no nosso corpo. Majoritariamente, a população geral ela tem uma deficiência em proteínas. É bem comum isso em consultório, notar que há uma ingestão baixa em proteínas, que seria carne, ovo e leite derivados. Então, como eu falei, o whey protein acaba suprindo essa lacuna que fica em aberto. E vitaminas. Então, o multivitamínico acaba sendo muito bom também para pessoas que não ingerem a quantidade de frutas e vegetais, verduras e legumes adequada. Mas quando eu devo usar os suplementos e quando eu devo aderir a uma dieta balanceada e rica em nutrientes? De acordo com o nutricionista que nós consultamos, a resposta está em um acompanhamento profissional adequado. Bom, o primeiro seria buscar a orientação de um profissional para ele fazer uma análise de como está a sua rotina e ver se de fato existe essa necessidade de complementar ou suplementar alguma coisa que possivelmente esteja faltando. Mas sem uma avaliação mais minuciosa da rotina, é difícil dizer se de fato está precisando de alguma coisa a mais ou não. Mas engana-se quem pensa que só os atletas que devem fazer o uso dos suplementos. Estes complementos alimentares podem trazer resultados positivos para vários grupos sociais. Para quem que é o suplemento? Só para quem está fazendo exercício? Quem pode começar? Como começar? Certo. Não, o suplemento, na verdade, ele vem para suprir carências que alguma pessoa tenha, atleta ou não. Então, um dos públicos que tem muito estudo é idoso. Idoso e creatina, existe um monte de estudo, porque é uma população que começa a perder massa magra, principalmente se ela não se exercita. A partir de 60 anos é comum os idosos serem sarcopênicos, ou seja, com uma massa magra diminuída. Então a suplementação de creatina ou whey protein, por exemplo, seria ótima para uma população que não tem nada a ver com atleta, e sim uma pessoa que tem carência de massa muscular. Nesse sentido, qual a importância desses suplementos
para a saúde, para o corpo, para o dia a dia desse idoso, por exemplo? Então, pensando dos suplementos que eu citei, né, o Whey Protein viria para suprir uma possível deficiência de proteína, que é muito comum nessa população, uma vez que o dente ali já não está muito legal, às vezes eles perdem o apetite, então já não come mais muita carne, a digestão já não é muito boa, então acaba suprindo uma deficiência da alimentação que essa população apresenta. Creatina, mesma coisa. Comendo menos carne, tem menos ingestão de creatina via alimentação, logo, suplementar esse nutriente é muito válido. Independente se você é um atleta de alto rendimento ou uma pessoa idosa que quer melhorar o seu bem-estar, os suplementos podem ser o caminho para esse objetivo. E chega ao fim o nosso Diário do Brasil desta quinta-feira. Veja as reportagens em nossas redes sociais. A Camila Fernandes traz mais informações para você na edição da noite. Obrigado pela sua companhia, tenha um ótimo dia e até amanhã.